Olá, galerinha! Bom dia, professora Patrícia aqui com mais uma aula de matemática para vocês hoje. E hoje, além da gente estar trabalhando nosso conteúdo de matemática, a gente vai estar trabalhando o nosso emocional. E olha que bacana, né? Falar sobre o nosso emocional no momento de paralisação, momento que a gente precisa cuidar mais da nossa mente, precisa pensar positivo e ver coisas boas no nosso dia. Então, já pega lápis, caneta e o caderno para fazer as anotações. Lembrando que a gente está trabalhando de auxílio com a plataforma Simplifica, que é uma plataforma sensacional, onde tem várias dicas bacanas, trabalha o socioemocional, trabalha o bem-estar, além de trabalhar o nosso conteúdo diário. Então não deixa de fazer o seu diário de bordo, que são as anotações, e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, gente, a gente continua ainda, na semana 3, o último dia hoje, com esse tema de sustentabilidade. E como eu tinha falado para vocês anteriormente, além de estar trabalhando o nosso conteúdo em si, a gente vai trabalhar um pouquinho do nosso emocional, tá certo? Hoje é o 5º dia, tá? Dentro da plataforma Simplifica, da semana 3. Vocês vão poder estar acompanhando pelo link que eu vou estar disponibilizando e também pelo PDF. Lembrando que o link também é mais acessível e melhor de se conduzir, por vocês poderem ter todo o acesso na íntegra, ok? E antes de começar o nosso conteúdo, vamos trabalhar o nosso bem-estar? Hoje, gente, a gente vai trazer a dança das cadeiras. Muito legal, né? Eu adorava dançar enquanto criança e hoje também me divirto com essa brincadeira. E hoje vocês também irão se divertir com ela, tá? Respeite as regras, noção espacial, equilíbrio e ritmo. São algumas habilidades que iremos desenvolver nessa atividade. Vamos lá. Com relação ao bem-estar, né? Na dança da cadeira, quais são as orientações? Primeiro, você vai chamar a família toda. Todo mundo que estiver em casa aí, vamos colocar para dançar a dança da cadeira. Coloque uma música de sua preferência, a música que você gostar, para tornar esse momento ainda mais divertido. Quando a música acabar, todos deverão sentar. Vence quem conseguir sentar na última cadeira. O desafio, galerinha, é vocês colocarem um nome nas cadeiras, tá? As pessoas só podem sentar na cadeira com o seu nome. Fica um pouco mais complicado, né? Mas vamos lá, se divirtam. Bom, então como vocês já se divertiram aí com a dança da cadeira, tenho certeza que vocês estão bem empolgados para começarmos a nossa aula de matemática, certo? E hoje a gente vai trabalhar as energias sustentáveis e a matemática, tá bom? Em suas origens, a espécie humana era nômade e vivia integrada à natureza. Suas tribos sobreviviam da caça e colheita, e ao perceber o esgotamento de recursos na região onde haviam se estabelecido, migravam para outra área, permitindo que houvesse uma reposição natural do que fora consumido. Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de cultivo e irrigação, além da domesticação de certos animais. Ele descobriu também que a natureza oferecia elementos que, quando extraídos e trabalhados, podiam ser transformados em diversos utensílios. As pequenas tribos cresceram, formando cidades, reinos e até mesmo impérios. E as façanhas do homem, embora fantásticas, passaram a alterar cada vez mais seu meio ambiente. No século XIX, com as máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, a revolução industrial mudaria para sempre a sociedade humana. A produção em larga escala dos mais variados itens começou a gerar demanda, e com isso, a extração de recursos naturais foi intensificada. Até a agricultura, que antes era destinada à subsistência, passou a ser de larga escala, com cultivos destinados à venda para diversos mercados no mundo. Atualmente, esse modelo de consumo, produção e extração desenfreados ameaça não apenas a natureza, mas sua própria existência. Percebe-se o esgotamento de recursos essenciais para as diversas atividades humanas e a extinção de animais que antes eram abundantes no planeta. Por esses motivos, é preciso que o ser humano adote uma postura e atitudes mais sustentáveis. A palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar. Em 1987, a ONU definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A sustentabilidade possui 4 vertentes principais: ambiental, econômica, social e cultural, que tratam do uso consciente dos recursos naturais, bem como planejamento para a reposição dos mesmos,
do reaproveitamento de matérias-primas e o desenvolvimento de métodos de produção mais baratos, da integração de todos os indivíduos na sociedade, proporcionando a eles as condições necessárias para que exerçam sua cidadania, e da integração entre o desenvolvimento tecnológico e social e as heranças culturais de cada povo. Para que isso ocorra, indivíduos, entidades e governos precisam atuar juntos, seja utilizando meios alternativos de transporte, reciclando, incentivando a permacultura, o consumo de alimentos orgânicos ou fomentando o uso de fontes alternativas de energia. Está nas mãos de cada um de nós assegurar não apenas a nossa própria qualidade de vida, mas também a das próximas gerações. Ficou bem claro, né, gente? No vídeo a relação, né, da sustentabilidade, por que é importante e tudo mais. Mas, professora, por que associar a sustentabilidade na matemática? Gente, a energia solar e a matemática, né? A energia solar, ela é uma energia proveniente da luz e do calor do sol. Ela é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável e sustentável. Os painéis que ficam expostos ao sol captam o calor, transformando em energia. Eles têm formato de polígonos. Aí a gente entra para a perguntinha, mas professora, o que é um polígono? Lembra sobre o que é um polígono? Não? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, o que é um polígono? Gente, polígono é uma figura geométrica cuja palavra é proveniente do grego que quer dizer poli, muitos, mais gonos, que é ângulos, ou seja, o polígono é uma linha poligonal fechada formada por segmentos consecutivos não colineares que se fecham. A professora não conseguiu entender o que a senhora quis dizer. Então, vamos lá para a dica. Polígonos são todas as figuras com linhas retas e fechadas. Para ser polígono, tem que ter linhas retas e fechadas, ok? Então, será que a matemática tem a ver com essa captação solar? E a resposta é sim, gente. Essas placas, elas têm um formato retangular, ok? Essas células que compõem as placas. A placa ou painel solar, ela é composta por células fotovoltaicas que são fabricadas por materiais semicondutores, como silício. Você ainda não está convencido que a matemática está dentro dessa situação? Então vamos lá. A gente estava falando sobre o retângulo, certo? Falamos que o retângulo ele é um polígono, que ele tem 4 ângulos, que os ângulos são de 90 graus. Perfeito. Então, gente, os retângulos, eles fazem parte do grupo dos quadriláteros, conhecidos como paralelogramas, ok? Eles, assim como os quadrados, também têm 4 ângulos retos que possuem 90 graus e possuem as propriedades: lados opostos são congruentes, ângulos opostos são congruentes, as diagonais cortam-se ao meio, ângulos adjacentes são suplementares e a soma dos ângulos internos de um retângulo é igual a 360 graus. Na imagem aí, que está até disponível lá dentro da plataforma Simplifica, mostra para vocês direitinho aí o que é lado, o que é vértice, o que são as diagonais, certo? Ele está cortando a figura exatamente, né, o retângulo, exatamente em 4 triângulos. Vocês conseguem visualizar aí dentro? Pronto. E aí, nós temos aonde que é lado, aonde que é vértice, ok? O vértice, lembre que são os pontos de encontro, tá? No caso aí, ele está juntando os dois lados, o ponto de encontro entre eles. Vamos visualizar nessa imagem? Vocês sabem que imagem é essa daí? Que figura é essa? Sim, ele é um pentágono, tá? Porque ele possui 5 lados. Mas vamos lá. Aí está bem claro para vocês aonde que é lado. O ângulo interno. Interno lembra o quê? Dentro, tá? Dentro da figura. O ângulo externo é o ângulo fora da figura. O que é uma diagonal? Olha, observem que está cortando exatamente de um vértice a outro, ok? E os vértices que são os pontos, ok? Vamos fixar a nomenclatura que foi dada, ok? Então, aí nós temos um quadrado e está identificado aonde que é lado, tá bom?
A parte superior e a parte do outro lado também nós chamamos de lado, ok? Só para vocês identificarem que esse é o que a gente chama de lado. Nessa imagem, nós já temos visíveis os 4 ângulos, ok? Que são os 4 ângulos retos de 90 graus, tá? Já anota essas informações. Aqui temos os vértices, ok? Simbolizado pelos pontos A, B, C e D. Conseguem visualizar? Esses pontinhos é o que a gente chama de vértices. E por fim, a diagonal, tá? Essa linhazinha vermelha, ela mostra para vocês uma diagonal dentro do quadrado. Pronto, como eu falei para vocês na explicação também o que são os polígonos, né? E dentro dos polígonos a gente consegue identificar aonde que tem ângulo, né? Quem são os vértices, quantos lados tem, se existe diagonal, quantas diagonais existem. Eu quero que vocês coloquem, tá? Que letras aí representam os polígonos, tá? E aí, no diário de bordo de vocês, eu já preciso que vocês coloquem, nos que vocês identificarem como polígonos, quantos lados tem, quantos ângulos tem, se vocês conseguirem traçar as diagonais, quantas diagonais vocês conseguiram traçar dentro dessa figura, ok? E aí, a gente confere dentro da atividade. Então foi isso, galerinha, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham feito as anotações de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me acionar no PV, eu estarei disponível, tá, para responder as dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos, logo logo essa pandemia vai passar e a gente vai estar todo mundo junto novamente, tá certo? Até a próxima aula.